veja que todos os membros que disputam e chegam ao tribunal, eles estão fazendo política. Querendo ou não, você assume compromissos políticos. E quando se você avaliar de forma fria, absolutamente fria, é difícil você conceber um membro da advocacia ou do Ministério Público que vá se submeter a um processo eleitoral e não assuma um compromisso político. Me perdoe, eu discordo. Como não? Observe, eu discordo. Eu acho que as pessoas que têm um compromisso com a ética, com tudo, a pessoa vai disputar, vai se apresentar e eventualmente vai ganhar. Mas em todos os cargos, não é só esse. O próprio magistrado de carreira, metade deles entra por merecimento. Ele passa por um escrutínio. A gente não está discutindo isso. Não, então, ele passa por um escrutínio. Aí você vai, um ministro Supremo, para ser escolhido, ele faz todo um trabalho de apresentar o nome dele, ele tem que passar no Senado, aprovado no Senado, ou seja, o processo democrático é assim. Se a regra é essa, eu não vejo problema. Eu não acho que quem assume tem compromisso com nada, tá certo? Tem compromisso com a Constituição, tem compromisso com... Eu vou dizer, se um candidato vier para mim, assim, eventualmente pedindo, digamos assim, firmando apoio. esse tipo de compromisso, ele perde o apoio, tá certo? Assim, e quem me conhece sabe, as coisas têm que ser assim. Então, eu não acho que o erro está aí, tá certo? Eu não acho que o erro está... É como se a gente tivesse condenando quem é candidato. Não concordo. Eu acho o seguinte, quando você discute a questão do prazo para um mandato, você está pensando na renovação dos tribunais, você está pensando num tribunal arejado, você está pensando para evitar que uma pessoa fique muitas vezes 30 anos lá. Então você está querendo dizer que pelo fato de o sistema submeter a escolha a um governador de estado, o candidato que vai receber a nomeação de um governador de estado não estaria, de uma certa forma, tendo algum compromisso com ele? Nenhum. E você não acha que Nenhum. nós teríamos a obrigação, a gente não teria a obrigação de discutir a mudança da forma? Nenhum. Excluir a forma de indicação? Por que não ser a eleição da classe? Por que não a gente discutir isso em profundidade? Mas aí é a Constituição. Observe. Não, entendo. É mudança de Aí modelo. você tem que... Observe. Mas é aí que a gente tem que enfrentar de forma séria. Observe. A discussão é outra. A discussão é outra. Mas a discussão tem que ser em profundidade. Eu não acho ilegítimo, por exemplo. Mas ninguém está falando legitimidade, Fabrício. A gente está falando numa coisa que é obviedade. Me desculpe. Observe assim. Você pode sugerir a mudança do processo de escolha. Por exemplo, o Conselho Federal tem uma eleição indireta para a diretoria do Conselho Federal. Eu sou contra esse modelo. Eu acho que o modelo do Conselho Federal não é o melhor. Eu acho que o melhor modelo do Conselho Federal, você sabe, aí historicamente defende, é o modelo da eleição direta. Mas não é porque eu acho que o modelo do Conselho Federal adotado não é o melhor, que a eleição dos que estão lá é legítima. É legítima. Porque eles foram eleitos de acordo com o sistema vigente. Então, eu não acho que o sistema atual que prevê lista sexta, lista tríplice, escolha pelo governador é legítimo. A regra está na Constituição. Agora, aí vamos colocar em outros termos. Se você me disser, eu acho que precisa mudar. Antigamente, por exemplo, não é do meu tempo, mas eu gosto de história, promoção de merecimento de juiz, quem escolheu era o governador do estado. Você sabia disso? Antes da Constituição de 88. Os juízes, metade dos juízes que iam para o tribunal por merecimento, metade por antiguidade, outra metade por merecimento. O tribunal fazia uma lista e o governador escolhia. Ou seja, mudou-se o sistema. Aí você vai me dizer, mas quem foi escolhido antes era legítimo? Não, era a regra constitucional. Não está falando legitimidade, não. A gente está falando sempre no aprimoramento das formas. Pronto, aí tudo bem. Aí é uma coisa a se refletir. Agora, eu acho que, assim, não existe... Nós não podemos... confundir as coisas. Existem problemas muitas vezes que não está no sistema, às vezes está nas pessoas. Sim, está na pessoa, mas o sistema, eu não acho ruim esse sistema de uma eleição de quinto, por exemplo, que passa por 3 fases, que tem um filtro, que a advocacia faz, o tribunal faz e o próprio governador, porque isso é uma forma de controlar o poder.
Observe. Claro que é. É uma forma de controlar o poder. Porque, imagine, se você não tem a fase do governador, por exemplo, você concentraria muito poder na mão do tribunal, por exemplo. Então, assim, eu não, em tese, eu não sou contra esse sistema. Eu não mexeria nisso, não. Tá certo? Eu acho que é uma forma de controle interessante. Acho que, e as experiências que eu vivi nos últimos anos, eu vivi nos últimos anos escolhas do governador Jacques Wagner e do governador Rui Costa. E vou lhe dizer uma coisa, acompanhei relativamente de perto todas elas. E eu quero lhe dizer, todas elas foram republicanas. Todos os escolhidos, os últimos escolhidos, todos, eu conversei depois. Ou eventualmente me disseram, como foi a conversa da escolha? E todos tiveram uma conversa republicana com os governadores. Assim, eu sou jovem, eu tenho 48 anos, mas você pode pegar aí de 2012, 2013 para cá, eu acompanhei todas as escolhas. Todas as escolhas eu acompanhei. E todas foram republicanas, tanto com o governador Jacques Wagner, tanto com o governador Rui Costa. Assim, não teve em nenhum deles, eu posso dizer, desembargador Adonias, desembargador Zé Aras, desembargador Cafezeiro, desembargador Nilson Castelo Branco, desembargador Pedro Guerra, todos eles, de certa forma, de uns mais, outros menos, eu acompanhei. E as conversas de escolha do processo foram republicanas. E nesse processo